that connection. Estamos de volta com o Diogo Mainardi, que vai nos contar o que o Macron, qual é a jogada dele para a próxima eleição parlamentar francesa. Esquerda e direita. Qual das duas? Quem tem mais chance nessa jogada e como é que o Macron vai fazer o meio do campo? Macron tem uma pequena chance de ganhar essa parada, ou de empatar essa parada. Quer dizer, se houver... Ninguém vai ter maioria absoluta, e o Macron tem a chance de adotar a saída italiana. E, nesse caso, não é nem uma maneira de desmerecer a solução, porque na Itália deu muito certo, que é o do governo técnico. O Draghi, por exemplo, veio quando surgiu um impasse absoluto entre os partidos, porque ninguém tinha maioria para governar, e foi o melhor governo que a Itália teve desde que eu pus os pés neste país 35 anos atrás. Então, essa chance o Macron pode ter. Esse parlamento aí tinha 2 anos, era fresco, era legítimo, não precisava ter dissolvido o parlamento de jeito nenhum, mas a aposta dele era, em primeiro lugar, tomar iniciativa, quer dizer, não se manter acuado com a certeza de que a maioria do país não aprovava o governo indicado por ele e ele próprio. Tomou iniciativa, um risco gigantesco, o partido dele vai chegar em terceiro lugar, mas é possível que, diante das duas barbaridades da extrema-direita e da extrema-esquerda, ele consiga um blocão ali no meio, capaz de impedir qualquer grande abalo, qualquer grande mudança. Essa é a aposta que ele fez no começo e é possível, a minha previsão é que ele vai conseguir vencer essa batalha com um grande empate e metendo em campo um governo do presidente. O Lucas aposta $2 nessa sua previsão. Olha, o susto dele colou. Diga. Desde que o Diogo chegou na Itália, eu nunca vi o Diogo tão otimista sobre o negócio. Vocês dois estão certíssimo. Delirando. Certíssimo. Vocês estão delirando. Eu acho o seguinte, o que eu comparo, Macron, ele até rima com Cameron, né? O Cameron, que é o primeiro-ministro britânico, que decidiu, num lance arriscadíssimo, convocar o referendo do Brexit, achando que ia neutralizar a ala Brexit. O Partido Conservador se ferrou, os conservadores se ferraram. Foi um dos grandes... O erro do Macron é o maior erro histórico na Europa desde do Cameron, né, em 2016. Hoje, qual a situação do Partido Conservador britânico? Ele está disputando a segunda colocação nas pesquisas para eleição com a extrema-direita. Ou seja, os trabalhistas vão ganhar e o Partido Conservador está suando para sair em segundo lugar. Um país de 2 partidos fortes. Eu quero saber que aposta é essa sua, que foi o maior erro da Europa, o erro do Macron foi o maior erro estratégico na história da Europa. A convocar essa eleição é o maior erro na Europa desde a decisão do Cameron de convocar o referendo. Isso que eu estou dizendo. Caio, a única diferença, minha única observação, eu poderia até concordar, mas a única diferença é que Brexit não tinha empate. Um voto a mais era Brexit, um voto a menos não era. Na eleição parlamentar francesa, com 2 turnos, é diferente. Você pode ter um número menor de votos e melar o meio de campo. O Bardella, o italiano da extrema-direita, já disse que não quer governar se ele não tiver maioria absoluta, porque vai ser um governo frágil. Então, qualquer um que assuma o poder vai ser fragilizado pela quantidade reduzida de votos, ou não suficiente de votos. Então, o Macron, que está eleito, fica até 2027 no poder, vai poder botar uma banca e daqui a 2 anos ele convoca novas eleições. Isso num país, você lembrou a Itália? Eu já vou botar mais $2 na teoria dele. Eu posso você apostar comparou. Mais, eu acho que é uma péssima analogia com a Itália por um motivo óbvio. O Macron é presidente, e presidente na França é uma coisa meio imperial.
majestade. Na Itália, não. Na Itália é o regime parlamentar. Então, o que ele fez, ele vai ser o presidente, um lame duck, sabe? Um cara totalmente atrofiado. Ele nunca conseguiu turbinar um centro político. Isso é basicamente essa eleição é o atestado de óbito do centro político na França. Numa comparação com o Brasil, o Macron é o nosso tucano. Olha, você está errando tanto, você errou tanto no Trump, você já disse que ele vai ganhar a eleição. Eu estou tão velho que eu aposto 2 francos. Eu aposto 2 francos que eu vou estar certo. Bruno, o noticiário está de olho na França, mas os bons jornais, inclusive o seu, o Financial Times, diz que muito pior é a economia alemã. É verdade? É verdade, mas a economia alemã já em 2019 já vinha patinando. Aí veio a pandemia. O problema que eles têm lá é o mesmo que a gente tem no Brasil e é o mesmo que tem nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm a costa quente de poder aprontar o que quiser. É déficit fiscal. Eles têm gastado muito mais do que eles arrecadam. Só que lá tem um imbróglio jurídico, a história é bem complexa, né? Em 2009, eles tinham aquela economia pujante e tudo indo muito bem, e eles deliberaram que o déficit operacional, por lei, nunca poderia passar de 0,35% do GDP, do PIB. O problema é que isso, por alguns anos funcionou, mas anos depois não foi suficiente, especialmente na pandemia. E aí eles começaram a abrir uma série de exceções. Foram 29 exceções, deu mais de 900 bilhões de euros em dívida. A Suprema Corte deliberou que o programa de gastos desse ano do Olaf não está autorizado. A posição deles é bem isso, não basta, não dá mais para ficar quebrando o teto, que seria o nosso teto de gasto. E fora isso, tem uma série de coisas interferindo na Alemanha. Falta de profissional, puxando o custo de mão de obra. Profissional selecionado, capacitado, baixíssimo. Energia explodiu. Eles tiveram um custo enorme para reestabelecer por causa do problema da Ucrânia. Eles têm vendido menos carro, que é a principal indústria deles. A China está invadindo de carros elétricos a Europa. Então, assim, tem uma combinação de coisas que fez com que a planta industrial alemã, que é de excelência, mas muito tradicional, hoje não seja o diamante que era. E é uma economia que precisa se reinventar. O governo quer aprovar um pacote de 200 bilhões para ajudar essa reinvenção da economia. Parece que o Supremo não vai liberar, por causa desse imbróglio de que já estourou. Então está meio sem rumo, mas eu até pergunto para o Diogo, porque ele está na Europa. Pergunta não. Não? Não. Pergunta não. Pergunta não, porque eu já cortei. Eu ia perguntar ao Caio sobre a Arábia Saudita, contar uma história das Arábias. Fica para a semana que vem. Eu vou deixar para a semana que vem, porque você já contou tudo. Então, nós voltamos no próximo bloco com as Copas Europa e América. E o nosso Brasil Gol Contra.